Fala pessoal, como vocês estão? Para quem não conhece, bem-vindos ao Data Sidecast. Eu sou o host de vocês, o Márcio, e hoje eu estou aqui com o Igor para falar muito sobre inteligência artificial, como a gente pode utilizar ela no uso pessoal, uso corporativo. Mas eu vou deixar o Igor se apresentar aqui primeiro e não vou ocupar muito vocês. Fala comigo, Igor. E aí, tudo bem, pessoal? Prazer estar falando com vocês aqui. Esse é um tema que tem tirado meu sono, literalmente, porque está muito quente esse assunto, né? E a gente está, graças a Deus, muito bem posicionado nesse momento sobre isso. Então, a gente tem tido várias oportunidades de discutir isso, seja na nossa vida pessoal, né? Seja na nossa vida corporativa. E a ideia é poder compartilhar um pouco com vocês o que a gente tem visto e o que a gente entende que são boas práticas, o que são má práticas nesse ramo, né? Então, a gente está aqui para compartilhar e trocar com vocês. Legal. Igor, obrigado por aceitar esse convite. Eu estou vendo muito você nas redes sociais lá postando a foto daquele sininho e muita gente já mandou mensagem para mim, cara, o que é aquele sininho lá? A galera atribui a muitas coisas e tem várias sugestões e palpites loucos, você nem ia acreditar. Mas conta pra gente melhor o que é isso. Você me perguntaram se é um sininho da sorte, né? Eu falo que sim. Né? Quanto mais eu bato aquele sino ali, mais aumenta a chance de eu bater mais ele, né? A ideia do sino é toda vez que é realizada uma venda na DataSide, a pessoa que é responsável por aquela venda, né, o vendedor, o executivo da conta, né, a pessoa que trouxe aquela venda, né, ela bate esse sino para comemorar e comunicar também à empresa que novas contas estão chegando, né? E a gente sabe que a parte de vendas é uma parte muito importante, né, da empresa em si, porque através das vendas você consegue entender que o seu produto ele é aderente ao mercado, você consegue trazer receita para contratar novas pessoas, você consegue ter uma operação melhor, você consegue aumentar a qualidade do que você está prestando de serviço. Então, as vendas são muito importantes. Então, é importante, eu vejo que ela energiza a empresa quando tem uma venda. Então, a ideia do sino é que antigamente a gente vendia, poxa, ninguém sabia, só comercial e talvez uma ou outra operação que era envolvida ou impactada naquela venda. Quando você bate o sino, poxa, a empresa toda sabe que teve uma venda. Poxa, a empresa toda pode vibrar aquela energia. E eu acredito nisso. Não, também. Dá para sentir um gosto de vitória ali, né? Uma sensação boa, né? Às vezes você está no dia ruim, às vezes, putz, na operação que você está trabalhando ali não está legal, teve algum problema, algo aconteceu, né? Putz, você vê que, poxa, teve uma vitória da empresa, né? Porque o ponto onde eu quero chegar, a venda não é só do vendedor. A venda é para a empresa toda. Então, um grande negócio que a empresa vende, né, fecha, uma oportunidade nova para a empresa, ela vai capitalizar a empresa para todas as áreas. Perfeito. Então, isso motiva. A ideia do sino é essa. Então. A questão é enxergar, as pessoas conseguirem ver dessa forma, né? A gente sabe que muita gente dentro de uma organização só fica olhando para a própria função e a gente que é mais maduro, digamos assim, que tem bom tempo, cada vez mais a gente entende quanto é importante todas as áreas, todos os segmentos, eles estão ali por um motivo. E isso é o símbolo, né, do sino, porque é questão cultural. E aí você vai é uma forma de moldar a cultura para que as pessoas entendam que a gente precisa comemorar as pequenas vitórias, vamos botar assim, né? Perfeito. Mas tem um detalhe. Para poder viver essa experiência do sino, tem que estar no escritório, né? Hoje, até por causa dessa abordagem aí da IA, né, da tecnologia que a gente tem vivido, né, essa mudança cultural, por exemplo, a DataSide hoje tem mais de 300 colaboradores e no escritório, dia a dia, deve ter uns 30. Em São José, onde é a sede, né, deve ter uns 60 colaboradores. Então, assim, olha a discrepância, né? E, assim, perfeito. Então, para você poder viver essa emoção, tem que estar aqui no escritório. Galera, eu senti uma indireta aqui, hein? Fica a dica aí, fica a dica. Muito bem-vindos. Boa. Mas uma coisa que é fato, o sino tá tocando bastante, a gente tá acompanhando. E, cara, como que tá sendo isso aí? Você tem atribuído muito esse sucesso nas vendas a alguma coisa específica, um tema específico, um conjunto? O que você pode trazer para a galera aí que está vivendo essa batalha também de encontrar leads, conseguir esses contratos, vender? Assim, eu vejo que quanto mais você se especializa num determinado assunto, você deixa de ser um vendedor e você vira um consultor.
né? Eu acredito muito nisso, que o bom vendedor, na verdade, ele é um bom consultor, né? Eu tenho um consultor automotivo, nem chama de vendedor mais, né? Um consultor automotivo que sempre que eu vou trocar um carro, ele é o cara que eu procuro para trocar meu carro, né? Seja para vender um carro antigo, seja para comprar um carro novo. Então, ele sempre me ajuda nisso daí, né? Por quê? Porque é uma pessoa que era um vendedor. Conheci ele vendendo carro. Só que ele não só foi lá, tirou o pedido, me mostrou o carro, depois que eu comprei o carro, me deu a chave na minha mão e foi embora, né? E nunca mais mandou mensagem para mim, nem nada. Putz, é um cara que sempre manda mensagem, sempre está preocupado, sempre busca. Ele virou um consultor para mim, né? Então, já tem uns 4, 5 anos que eu só compro e troco carro com ele. Então, é um cara que virou uma pessoa de confiança naquele assunto específico, entende? Porque ele entende sua dor no final das contas, né? Ele entende a dor e ele direciona uma solução, né? Esse é o ponto. O problema do vendedor padrão, eu nem gosto de usar esse termo vendedor, eu gosto de usar o termo de consultor. O problema do vendedor tradicional é que ele quer te empurrar um produto, quer te empurrar um serviço, quer te empurrar algo que não necessariamente vai resolver o seu problema, entende? E quando você percebe isso, você já dá 2, 3 passos para trás, né? Perfeito. E aí, qual que é o problema, né? O problema é que hoje, que culturalmente, as pessoas veem o vendedor como vendedor, não como consultor. Justo. Gente. E muitas das vezes, quando você vai procurar um produto, uma solução, você está procurando um consultor. O termo comum é vendedor, mas você está procurando um consultor, alguém para te ajudar. Pô, se eu entro numa loja de perfume, na loja de perfume eu quero alguém que seja uma consultora para mim, que vai me orientar e, poxa, qual perfume que eu estou procurando, né? Só que se eu achar um vendedor que está querendo me empurrar o primeiro produto que está na meta dele para bater, eu não vou ganhar aquela confiança daquela pessoa, entendeu? Eu tenho um caso, né, muito pragmático para mim, assim. Eu estava com um amigo uma vez, num ambiente assim, e aí passou algumas pessoas, né? E aí veio um cheiro, assim, muito forte, sabe? Um cheiro bom, agradável, né? E aí eu falei com ela, ela adora perfume, e ela tinha me falado que tinha uma loja muito boa aqui em São José de perfumes. E queria que eu fosse, e eu nunca tinha ido com ela. E aí eu falei, putz, olha esse perfume, cara, muito assim, forte, né? E tinha assim mais 10 pessoas. Eu não sabia de qual pessoa que estava vindo aquele perfume, mas eu falei, putz, muito bom esse perfume, né? Muito legal. E aí ela, amanhã eu vou te levar lá na loja tal, porque você vai gostar. Se estivesse patrocinando, eu falava o nome aqui. Não tá Mas aí, depois eu vou mandar esse vídeo pra dona lá. Vai dar tempo, que der, aí a gente bota um arroba. Boa. E aí ela falou assim, vou te levar numa loja que você vai gostar e tal. Aí no outro dia a gente foi nessa loja. Cheguei lá, essa pessoa, que no caso é a dona da loja, ela não estava por lá, estava ocupada, não sei, ela não estava naquele momento ali. E aí minha amiga chegou e falou, fulano, tá aí? E tal, não tá não e tal. Então, eu tô com meu amigo ele tá procurando um perfume, mas ele tá procurando, assim, o perfume que seja, assim, diferenciado, aquele que chega no ambiente e muda o ambiente, né? Que era a experiência que eu tive no dia anterior junto com ela, beleza? Aí a menina, já sei, vou te apresentar um aqui. Aí foi lá, apresentou um perfume. Aí, pô, mas assim, sabe aquele perfume tradicional que você vai achar em loja de departamento, sabe? Sim. Beleza. Aí eu, putz, nesse aí eu já tenho. Isso aí não é isso, não. Aí ela, e tal, vou te mostrar outra que aí foi isso tudo nessa faixa, né? Aí, pô, nenhum assim que me despertou atenção, né? Não é o que eu estava procurando. Nesse meio tempo, chega a dona da loja, tá? E aí a dona da loja vai e fala para ela, fala assim, aí ela me apresenta e tal, não, meu amigo tá procurando o perfume e tal, assim, assim, assado. Aí ela, só de olhar para você, eu sei que você gosta de coisas meio, sabe, cartomante? Sei que você gosta de coisas sofisticadas, sei que você gosta de coisas diferentes e tal. Vou te levar, aqui não é para você, vou te levar para um lugar onde você vai achar o que você está procurando. E ela me levou para meio que uma salinha, eu não vou falar escondida, mas uma salinha assim, separada. Salinha VIP. Uma salinha VIP da loja de perfume, né? Beleza. Aí chegamos lá, cara, só, assim, o espaço, você já vê que é totalmente diferente, né? Já são bem menos produtos, né? Porque é algo mais selecionado. E aí apresentou perfume cara, do primeiro perfume que ela mostrou, já... Sim, mudou o nível. Mudou o nível, totalmente, entendeu? Financeiro também, mas assim, putz, outra coisa. Pô, muito mais direcionado no que a gente está procurando. E repara que a minha amiga, ela falou para a vendedora que eu estava procurando uma coisa diferente, entende? Ela falou, né? Não foi uma coisa assim que ela percebeu, ela falou, tá? Aí, beleza. Óbvio, comprei 2 perfumes com a mulher lá e tal, uma coisa que eu não ia comprar, entende? Sim. E aí o ponto é, se era uma vendedora ou era uma consultora? Ela foi uma consultora, porque eu estava procurando uma coisa e eu estava com um problema e ela trouxe uma solução, né, do que eu queria, entende? Então, assim, você vê a diferença gritante entre as duas ações, sabe? E aí, só respondendo a sua pergunta,
que a gente tem visto mais vendas, né? Primeiro, o mercado está bem aquecido por algo que nós somos consultores. Né? Nós não somos vendedores, nós somos consultores. Então, quando o cliente ele traz um problema, ele quer implementar uma solução de IA, ele precisa implementar uma gestão de dados na empresa dele, quando eu falo com ele como consultor. O que faz mais sentido para aquele cenário dele, né? O que acontece é que agora aumentou a demanda, porque o mercado entendeu que sem IA, sem gestão de dados, a empresa ela vai falir, ela vai perder competitividade. Então, isso aumenta a demanda. Não tem para onde correr. Então, ela aumenta a demanda, né? E isso, quando você tem um atendimento, né, que você traz uma solução de verdade, isso automaticamente se traduz em mais vendas, que no nosso caso se traduz em mais sinos batidos. Perfeito, cara, perfeito. É interessante esse caso que você falou, né? Diante dos pontos que você citou de exemplo, de entender a dor, buscar a solução e ser um consultor, você vê que nessa loja de perfumaria, no final das contas, a dona preparou até um ambiente separado para trazer uma experiência, para dar essa sensação. Então, é alguma coisa bem pensada, né? E aí me vem a cabeça aqui, para quem está assistindo a gente, ainda não tem tanta experiência, esse tipo de sacada, muitas vezes a gente precisaria ter vivido, ter bastante caminho andado quanto a isso. Experiência. Bastante experiência. Só que, entrando até no assunto que você falou de IA, eu tenho visto e tenho entendido o uso pessoal disso, ou profissional, para você conseguir obter mais experiência com menos tempo de jornada também. Então, nessa questão, numa análise, a gente integrando uma solução de IA ou alguma coisa mais automatizada, ou com uma simples pesquisa pessoal, com esse tipo de cenário, num treinamento específico, ele conseguiria ter te direcionado melhor. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Legal, interessantíssimo, perfeito. E aí mostra o uso da IA no pessoal também, né, cara? Cada vez mais as pessoas, quando sabem utilizar, aplicar, porque hoje todo mundo tem acesso, né? Perfeito, vai muito, acho que, do treinamento da pessoa, né? Só que a gente está entrando numa era, ou posso dizer até que a gente já entrou, que as pessoas não perceberam ainda, a gente já entrou, as pessoas não perceberam, aonde a IA não é mais uma opção, né? Não é algo que eu escolho ou não utilizar, ou eu escolho ou não me especializar naquilo ali, né? Antigamente, eu lembro do meu pai, a gente ia sair de carro, né? Às vezes, e quando chegou o Google Maps, chegou o Waze, né? No Rio o pessoal usa muito o Waze, né? E meu pai, ele se recusava a usar, porque ele achava, não, eu já conheço o caminho, meu caminho é melhor, esse aplicativo, esse GPS é sempre ruim e tal. Então ele se recusava a usar e ok, sim, doía para ele, vamos botar assim, né? Ele pegava às vezes um caminho mais longo. Às vezes tinha um acidente que ele não sabia que tinha aquele acidente, mas o Google Maps sabia, né? Perfeito. O Waze sabia. Então, mas era uma questão muito assim, não tinha um impacto grande na vida dele, na carreira dele, né? Hoje, o que eu enxergo do uso da tecnologia quem ainda tem uma visão de que os dados ou que a IA é algo da TI, é algo do menino da TI, não é para mim isso, vai sofrer bastante nesse curto período, né? Porque um exemplo que eu gosto de dar é essa parte de desenvolvimento de software mesmo, né? Dentro da própria TI em si, né? Esses dias eu fui na academia e aí um rapaz que me atende lá, né? Ele me chamou de canto e falou, poxa, eu fiz um software, fiz um app aqui que eu acho que você vai gostar e tal, porque a gente estava conversando um tempo atrás sobre um problema, né? Que é você fazer a gestão do peso que você puxa nas máquinas, né? Então, você acaba, às vezes, tem aplicativos e tal que fala qual máquina, mas e aí, qual foi o último peso que eu peguei naquela máquina, né? Como é que eu vou fazer uma evolução de peso se eu não lembro qual foi o último peso? Então, eu queria ter um aplicativo que conectasse com isso e tal. Cara, ele foi e mostrou para mim um aplicativo. E ele não era tecnologia, zero tecnologia, zero. O cara é personal trainer, né? E assim, bem jovem, começou agora, 6 meses, fazendo faculdade de educação física. Assim, não é um cara de tecnologia, zero tecnologia. Zero mesmo. E aí o cara me mostrou uma solução, assim, que parecia que um profissional tinha feito. E aí foi quando ele foi a primeira vez que eu ouvi falar do Lovable. Lovable é uma ferramenta que está assim, bem famosa, bem popularizada agora, nos últimos 2, 3 meses. Estou falando de coisa de 2, 3 meses, é um negócio que explodiu, né? Mas esse cara, sei lá, 3 meses e meio atrás, me mostrou essa solução que ele fez no Lovable. Eu nunca tinha ouvido falar, e eu sou um cara de tecnologia, então está tão rápido as coisas. Mas o ponto é, ele conseguiu fazer um trabalho que antes ele teria que estudar no mínimo aí
por baixo, se ele fosse muito, muito bom, assim, de tecnologia, 6, 7 meses, 1 ano, talvez, estudando para fazer um aplicativo daquele. E o cara fez isso em semanas, em dias, na verdade, mandando no chat, né, falando de linguagem natural, que era um aplicativo assim, assado, que tenha tal funcionalidade, que tenha tal botão, um aplicativo bonito, profissional. Você olha, eu olhando, não falaria que foi feito numa ferramenta dessa de IA generativa. Então, assim, olha o impacto disso, olha o poder disso. As pessoas ainda não perceberam isso, né? Então, no uso particular, né, no uso pessoal, eu acho que é mega importante a gente começar a abraçar essas tecnologias para entender como que isso me ajuda a ser mais produtivo no meu dia a dia, né? Aí um exemplo do que a gente está falando do vendedor e do consultor, né? O consultor ele precisa da solução. Pode ser que ele entrou agora novo numa área, né? Pô, se eu for vender carro, eu não entendo muito de carro. Eu vou ter que me especializar, vou ter que buscar isso. Só que antes eu ia ter que, talvez, ler bastante livro, fazer bastante pesquisa no Google, poxa, ler artigos, teria que ter um esforço ali bem maior do que eu teria hoje com o ChatGPT. Com o ChatGPT ou com alguma solução de IA generativa, pô, se eu vir vendedor hoje, cara, eu ia me destrinchar um ChatGPT com isso, né? Poxa, primeira pergunta, pô, como vendedor de carros, quais são os tópicos mais importantes que eu preciso saber? Perfeito. É um outro tipo de treinamento, É né? outro tipo de treinamento, né? Exato. É outro tipo de treinamento. Então, assim, eu faria isso, né? Vai me dar uma velocidade muito, muito mais rápida do que se eu tivesse que ir maneiras tradicionais. Eu vou até além. Acho que antes disso, né? Como que as pessoas aprendiam, né? Ou o que é dor, né? Dor hoje de falar é que a maioria das pessoas ainda fazem isso. Não entenderam que tem um outro caminho, né? Mas a nossa função é essa, passar essa mensagem, né? Qual que a pessoa fazia? A pessoa não estudava. Ela colava com um vendedor mais experiente e ficava ali 2, 3, 4, 5 anos para que ela ganhasse experiência naquele assunto. E isso também depende de quem você está acompanhando, né? Porque a gente sabe, você está exercendo uma profissão ao lado de alguém que não conhece tanto, a experiência que você vai obter Perfeito. é bem menor. E agora a gente tem como obter isso de uma forma muito mais simples. Exato. Trazer uma visão totalmente de fora de pessoas muito mais experientes, né, cara? Isso é no nosso dia a dia. Como que eu uso a tecnologia no meu dia a dia? Poxa, eu como vendedor, eu criei um conselho, né, com o ChatGPT, onde eu coloco dentro desse conselho profissionais que são referentes da minha área, né? Então, toda vez que eu tenho que fazer uma negociação com um cliente, outra vez que chega um problema de um cliente, mesmo, olha o nível que eu estou chegando, né? De dependência. Mesmo quando é um assunto que eu já sei a resposta, eu jogo lá. Por quê? Porque ele me dá insight, ele me dá uma visão diferente da minha. Eu não sou dono da verdade. Eu tenho uma experiência que é limitada. E a gente, como humano, tá sujeito a falha também. Óbvio, Então, perfeito. ele pode te alertar, né? Quantas vezes a gente já tem um checklist, faz aquilo e a gente coloca a mão na cabeça, nossa, deixei passar isso dessa vez. É isso. Agora, com isso, ele tá trazendo pra gente, né? Toda vez que chega uma demanda, algum problema de um cliente, alguma negociação que eu tenho que fazer, alguma solução que eu preciso criar, eu vou lá e coloco e boto nesse conselho, deixo o conselho decidir, né? Tem uma passagem bíblica de Salomão, em Provérbios, que diz que no meio da multidão de conselheiros há sabedoria, né? Então, só que, poxa, como que eu vou acessar um cara lá, especialista em vendas da Bembev, que é a referência para mim? Poxa, como que eu vou acessar, poxa, a Luísa Trajano? Não tenho esse acesso. Tem. E mesmo se eu tivesse acesso, ela não vai ficar lá me respondendo no WhatsApp na hora que eu preciso. Então, eu consigo simular essas pessoas, essas mentes, né? Mesmo de uma maneira extremamente artificial, está muito longe do que seria, talvez, o que eu perguntasse para a Luísa Trajano, ela ia me responder. É absurdamente distante, né? Mas ele entendeu maneiras como ela poderia seguir naquele caminho. Mas não quer dizer que não é eficiente, Não né, é eficiente, cara? perfeito. O conteúdo, livros, etc. Estão ali. Então, quando eu jogo um problema, uma negociação, esses dias eu estava numa negociação com uma empresa de fora, global, que eu já tinha uma abordagem que eu ia aplicar, né? Só que eu joguei nesse conselho. Eu falei assim, poxa, eu quero fazer assim, sim, o que você acha, né? Joguei lá. Me deu uma outra sacada que, dobrou a venda que eu ia fazer. Porra, Entende? perfeito. Resolvendo para mim e para o cliente. Então, assim, é uma coisa que eu não iria usar essa abordagem. Excelente esse case, né? Então, pô, um insight que ele trouxe para você conseguir dobrar basicamente sua venda é extraordinário.
E você é um cara que já tem experiência. Eu imagino o impacto que isso pode trazer para quem não tem experiência, que não enxergava nem um terço do que você enxergou. Muito louco isso, cara. E assim, a gente conversou sobre muita coisa aqui, muitos pontos legais e importantes, que alguém que está começando a carreira pode utilizar a favor. Você comentou do seu carro. Não só começando a carreira, né? Qualquer Nem pessoa, só. putz, meu, Legal, eu já me considero perfeito. sênior nesse assunto e tô me beneficiando muito, sendo muito mais eficiente, né? Então, acho que é para Concordo. todo mundo, né? No final das contas, acaba sendo para todo mundo. Perfeito. Então, assim, falamos de ser consultor, não ser vendedor, que é isso que a gente procura. Falamos de saber as dores, pensar em soluções. E você contou o caso da loja de perfume, onde a experiência da dona do local conseguiu fazer com que convertesse uma venda. E eu até falei sobre o treinamento disso e usar IA. E, cara, o treinamento disso pode ser, de fato, eu saber consultar e utilizar uma IA como copiloto, como um assessor para chegar nesse tipo de solução, né? E, como o caso da academia, que você comentou também, o caso da academia, cara, uma pessoa muito jovem, horas e Liga em horas, tecnologia. 100%, conseguir criar algo a partir de língua nativa. Cara, assim, é incrível isso aí que a gente está vivendo. Eu já via pessoas querendo mudar de área para fazer isso, cara. E agora pessoas que não têm experiência estão começando a aplicar soluções que a gente demorava anos para fazer, Sim. meses para fazer. É uma coisa que você trouxe agora bem interessante, é que é muito comum, a gente percebeu muito isso, a gente viu muito isso, pessoas que de outras profissões migrando para a tecnologia porque tecnologia tinha emprego. Então, quantos engenheiros a gente contratou, quantos contadores, né, pessoas do financeiro que começaram a migrar para a tecnologia porque tinha oportunidade, né? E elas poderiam se especializar em alguma solução, por exemplo, a quantidade de pessoas de contabilidade financeira que trabalharam com BI, né, assim, é gigantesco. E para a gente era ótimo, porque são pessoas que já sabem lidar com dados, né, sabem lidar com Excel, por exemplo. Então, a curva para ela migrar para para virar um desenvolvedor de Power BI era pequena essa curva, né, era menor do que de outras pessoas. Então, navegaram bem nesse formato, nesse momento, né? Mas hoje o que eu percebo é que com o uso da tecnologia, as pessoas que vão sair na frente são as que conseguem usar a tecnologia dentro da sua própria área de profissão. Então, poxa, eu estou fazendo algumas consultorias, uma consultoria que eu tenho feito com um nutricionista, é impressionante o poder do uso dos dados em consultórios, por exemplo, né? E que as pessoas não têm noção. Então, você vai num consultório, o controle do paciente, poxa, é feito no Excel ainda, né? E olhe lá, quando é feito. Quando Tá? é feito. Eu já peguei consultório que o controle era feito no WhatsApp. Entendeu? A gestão dos pacientes no WhatsApp. Então, como que você faz uma campanha, né, de remarketing? Como que você faz uma campanha para a pessoa que ela foi lá, um exemplo, nutrição bem comum, né, é um exemplo bem simples. Poxa, é acompanhamento. Você vai lá um mês, aí no outro mês você vai de novo para ver como é que se você evoluiu ou não evoluiu, né? Aí depois no outro mês você vai de novo. Então, você tem suas metas, você tem um cronograma para seguir. Então, você tem uma dieta, né, para seguir. Então, assim, tem todo um acompanhamento. Então, e a pessoa paga em geral por consulta. Se ela foi no primeiro mês, ela pagou aquela consulta. Vai no segundo mês, pagou a segunda consulta. Então, é assim. Então, se a pessoa não vai no terceiro mês, você teve uma perda. Você deixou de ganhar aquele valor, né? Então, você tinha que ter uma automação já para entender que aquela pessoa faltou e aquela automação já mandar uma mensagem para lembrar, ó, a gente tem uma consulta marcada, vamos remarcar sua consulta e tal. E uma coisa que, assim, parece simples, né? Cara, para você implementar isso, às vezes... por achar que dados, por achar que inovação, né, é algo da TI, você tem um bloqueio tão grande que às vezes você não consegue fazer. Né? E aí chega a doer no nosso coração de olhar e fazer, poxa, tem um potencial aqui, tem uma coisa que você pode, às vezes, duplicar, triplicar, né, de faturamento, né, de pessoas atendidas, que você não consegue chegar porque falta tecnologia, né, em 2025. Não estou falando de uma coisa de 2095, 2015, a gente está falando de 2025, onde a gente tem automações na nossa mão, que a gente pode aumentar essa eficiência, né, usando dados IA. Então, assim, é o básico. Só que a gente, estou falando de um cenário aqui, de um ambiente pequeno, entre aspas, você acha a mesma coisa em grandes corporações. Corporações Não globais, muda, né? Isso não muda. Fechamentos mensais de operações de bilhão sendo feitas no Excel.
Entende? Não estou falando do fisioterapeuta, da academia, da nutricionista. Estou falando de vezes empresas globais que você faz o fechamento no Excel. Então, existe muita oportunidade. Aí, voltando no sino, né? Por que consegue vender tanto? Porque está cada vez mais, não tem mais espaço para isso. Essas ineficiências já estão perdendo espaço. Então, quando entra um diretor novo e ele olha e vê que está tendo um atraso no faturamento, no fechamento, ele demora 3 dias de fazer um fechamento de uma empresa, né, com impacto, com estresse, com erro, ele olha, uma pessoa que tem uma base, né, de dados IA, ela olha e fala assim, poxa, tem solução para isso. Né? Assim como eu vou fazer, às vezes, uma consultoria num lugar e eu passo para a pessoa uma solução de automação que a pessoa, não sabia, não tinha nem ideia que aquilo ali era possível. Quando entra um diretor numa empresa e ele sabe que é possível, já vivenciou isso em outro lugar, já estudou isso, já sabe, o GPT já falou para ele que é possível, né? Quando ele tem essa visão, ele quer mudar. E ele quer mudar, acaba gerando contratos para a gente, serviços para a gente poder trabalhar. Problema, ele entende que tem um problema e ele precisa de alguém para dar a solução. E aí ele acha um consultor que vai posicionar aquela solução para ele. Então, é assim que o ecossistema gira, sabe? Entendi, perfeito. Voltando ainda num ponto, esse tema é muito amplo, né? Dá para ir para vários segmentos ali. A gente conversou que antes pessoas estavam migrando para a área de TI. Só que com a facilidade que a IA está causando para a gente, automatizando, o próprio caso do Lovable que você citou, entre milhares de outros casos, me fez pensar que enquanto a gente estava conversando, agora a pessoa que é de TI vai ter que entender mais do negócio? Ou não tem escapatória para a gente? Não tem para onde correr? Onde você acha que a gente vai parar nesse caso? Porque agora, o cara que é técnico, o cara que é de TI, ele tem acesso ao conhecimento de negócio através dos dados. Antes, os caras que eram do financeiro, do RH, eles tinham um conhecimento da área deles, mas eles não tinham um técnico para implantar uma solução, para criar uma solução que a gente, como você falou, pode ser muito árduo. Para onde que você acha que a gente vai correr, onde a gente vai parar? Assim, os bons gestores, independente, né, da época, eles sempre tiveram a visão, gestor de TI, né, que eu quero dizer, sempre tiveram a visão de que a TI ela precisava estar conectada com o negócio. O objetivo da TI era atender o negócio, né, atender de uma maneira mais eficiente, de uma maneira melhor, criar processos melhores, etc. Os bons, que eu não posso dizer que são a maioria, né? Então, assim, os bons eles tinham essa visão. Só que, poxa, por décadas sobreviveram, na verdade, os gestores que deixavam a TI totalmente separada da área de negócio, né? Então, tinha uma discrepância entre as áreas e eles conseguiam viver, né? Sobreviver nisso. Eu acho que hoje está cada vez mais difícil ter uma TI desconectada da área de negócio, tá? Então, tanto para o profissional de TI, ele precisa estar conectado com a necessidade do negócio, cada vez mais claro isso, né? Quem está ali focado no teu mundinho porque quer usar a melhor tecnologia, a tecnologia mais atual, que não necessariamente resolve o problema, só porque está no hype, só porque quer utilizar, esse cara em algum momento vai ser expurgado. Por quê? Porque o negócio ele vai demandar algo que essa pessoa não está conseguindo entregar. Então, começa aí. Ao mesmo tempo, a área de negócio que não se enxerga como TI, porque agora, na área de negócio, ela precisa se enxergar, todo mundo é TI, né? A pessoa da área de negócio ela não fica mais dependente de esperar até a área de tecnologia falar que vai sair um RP novo, que vai sair uma ferramenta nova. Acontece Antigamente era muito assim, isso, né? pô, 2004, 2005, 2010. Poxa, a área de TI definia que ia ter o RPX, e aí esse RPX, eles faziam, né, qual é o termo correto? Fazer o rollout, né? Então, assim, 2, 3 anos para implementar aquele RP na companhia. Então, assim, tinha todo um planejamento. Aí aquela analista financeira ficava lá só esperando 2 anos para chegar aquela ferramenta nova para ela, né? Então, isso acabou, né? Isso aí não tem mais. Aquela dificuldade entre a área de negócio e a área técnica, aquela barreira que Ele tinha existia. uma barreira e tinha uma dependência também, eu acho, muito grande, de ficar Muito, né? esperando a área de tecnologia decidir a nova tecnologia. E às vezes a área de tecnologia não entendia bem do negócio que nem eles. Não entende, né? Não, é isso. E aí durar 2 anos para botar uma tecnologia que não resolvia o problema. Então, assim, tinha muito disso, né? Hoje as coisas são muito mais rápidas. Esse mesmo analista financeiro ficava esperando chegar uma solução central, ele
pode criar nova solução. Não estou falando que ele tem liberdade dentro da empresa, que ele tem acesso para instalar um software novo, não é isso. Mas ele hoje tem capacidade de... tem informação, vamos botar assim, de criar novas soluções e propor essas novas soluções. Entende? Então, poxa, ele está fazendo um processo lá que é manual, demora 2, 3 dias para realizar. Poxa, ele consegue buscar uma solução, talvez até prototipar com o Lovable da vida. Ele vai lá, faz um protótipo com Power Apps da vida, faz um protótipozinho, faz um MVP e apresenta. É totalmente diferente. Uma coisa que antes não tinha isso. Ele não conseguiria fazer isso hoje. Até para fazer um MVP desse aí era chão e tinha que ter um conhecimento técnico. Muito chão, gigantesco. muito tempo, e o cara já está sobrecarregado com as demandas dele do dia a dia. Pô, não tinha tempo para poder olhar, fazer isso. Agora com o Lovable, em 1 hora o cara faz um protótipo. Em 2 horas ele sai com uma solução pronta. Então, assim, fica muito mais fácil você poder mostrar o valor da sua ideia, do que saiu da sua cabeça, né? Daquele problema que você está vivendo ali. Então, isso é disruptivo. Essas pessoas não vão ser substituídas pela IA. São pessoas que estão utilizando a IA a favor, né, da melhor eficiência dela e da companhia. Então, esse é o grande diferencial. Vou complicar um pouco aqui a tua vida, né? Porque no final das contas, a pessoa está fazendo tão bem o trabalho dela que não precisa mais de 10. Esse é o ponto. Eles têm vários exemplos, né? Desenvolvimento de software mesmo. Pô, já vi equipes que tinha 10, 12 pessoas, que você bota uma solução de automação que, cara, 2, 3 pessoas são mais eficientes do que aquelas outras 10 ou 12 que estavam ali batendo martelo, né? Em vez de estar usando o intelecto para poder utilizar a tecnologia para poder acelerar o trabalho delas, entendeu? Então, eu acho que o maior desafio hoje que eu vejo ainda é essa compreensão de que a tecnologia ela é para todos. Não é, a IA é para todos. Não é para um ou para outro, só para o cara da TI. A IA hoje ela é para todos. A questão é quanto que você está conhecendo e como que você está usando para se aplicar. E quando eu falo conhecendo, não estou falando para você fazer um MBA em IA, se matricular numa faculdade e fazer um curso de IA. Putz, não é isso. É você olhar para o teu dia a dia e falar, no meu dia a dia, o que eu posso ser mais eficiente? E se você não sabe disso, vai para o ChatGPT. Pergunta lá para ele. Poxa, hoje o meu trabalho é esse, eu gasto tantas horas fazendo isso. Poxa, como eu posso melhorar meu dia a dia? Você vai ter uma ideia ali. Você vai ter No final das contas, ele é o próprio consultor, né? É o Ele consultor. te entrega a sugestão de solução. Será que vai estar certo? Não necessariamente. Pode estar errado, mas você tem um senso crítico para você pensar. É o que eu falei do... Esse talvez seja o diferencial, né? Esse é o grande diferencial. Poxa, o conselho que eu criei lá, que eu falei pra você, porque nem um conselho. Tem várias coisas que eu coloco ali que eu discordo. Várias. Mas eu tenho 10, 15 pontos que eu vou poder olhar e falar, poxa, dos 10, 3 eu concordo e me ajudou. Os 3, eu vou evoluir nesses 3, entende? Então, eu acho que esse debate que você vai fazer com a IA, começar a usar isso, é super saudável no sentido que você vai ter uma performance melhor, uma eficiência melhor e vai te ajudar a ter a multidão de conselheiros, porque aí você vai aumentar a sua sabedoria. Então, assim, eu acho que é uma maneira mais fácil que qualquer pessoa, em qualquer nível, pode se beneficiar, né? Eu, nos últimos 8 meses aí, emagreci uns 25 quilos, né? E muitas das coisas que eu fiz foi trocando ideia, discutindo, debatendo com o ChatGPT. Então, poxa, eu ia comer, tinha 2 coisas para comer. Perguntava, dessas 2, qual que é mais eficiente para o meu propósito de emagrecer? Aí falava, ó, esse aqui parece ter mais calorias. Porque se eu fosse olhar com o meu conhecimento, que não é grande de nutrição, eu ia olhar os dois e falar, o que tiver menos caloria eu pego. Ele ia falar, não, esse aqui tem mais calorias, esse outro tem mais calorias, mas ele é melhor, porque tem uma absorção mais lenta e blá, blá, blá e tal. E ele explicava que aquele ali fazia mais sentido. E você falando isso, eu nunca parei para pesquisar sobre isso. Eu olharia a caloria totalmente ignorante. Eu também. Então, se a gente perguntar, ele vai trazer pontos que a gente precisaria ter estudado bastante. É isso. Então, isso é um exemplo do dia a dia. Então, assim, eu não estou falando de exemplo corporativo, de o que um sócio de uma empresa tem que usar, o que um membro de um board tem que usar. Estou falando de coisa do dia a dia. Se você começa a se exercitar isso, você vai perceber como que isso vai girando a roda mais rápido para você e vai te ajudando a ser mais eficiente cada vez mais, entendeu? Então, nesse exemplo, poxa, eu com 2 produtos, eu olhava os 2 e ele falava para mim, ó, esse aqui é melhor, esse aqui tem menos caloria, tem mais calorias, mas tem menos gordura e tal. Então, ele vai dando o direcionamento. Mesma coisa exercício. Poxa, eu estou treinando para triatlon. Então, toda vez que eu vou fazer o meu planejamento de treino, recebo do meu instrutor.
e eu valido com o ChatGPT. E aí, dali, eu tenho insights que eu mando para o meu instrutor, a gente troca informações e a gente vai evoluindo esse processo. Pois tem dia que eu planejei de fazer um treino de manhã. Pô, alguma coisa aconteceu, eu não consegui fazer, tenho que fazer à noite. Eu chego à noite, eu falo, ó, estou na situação tal, estou cansado, não estou, não me alimentei ou me alimentei. Eu jogo aquela situação ali e ele vai adaptar para mim o treino. Então, eu não vou pegar só o que estava na minha planilha de um outro momento, de um outro planejamento e vou sair executando. Aumenta a minha chance de machucar, aumenta a minha chance de não conseguir concluir o treino e aí ficar chateado comigo porque eu não concluí. Então, assim, tem toda uma questão que é para a gente usar no nosso dia a dia. Não, perfeito. Eu tenho um caso bem legal também, eu estava mostrando para um amigo meu, ele veio me mostrar um aplicativo no WhatsApp, e aí esse aplicativo era para te ajudar a se desenvolver no inglês. E aí ele mandou um áudio no WhatsApp para o aplicativo ouviu o áudio e respondeu logo em seguida em um áudio para ele. Então é basicamente uma comunicação assíncrona, muito legal. Eu falei, cara, maneiro, legal. Ele, pô, aplicativo aqui com IA e tal, pô, show de bola. Mas olha isso aqui. Então fui lá no ChatGPT, abri a comunicação com áudio e eu comecei a falar inicialmente em português com ela e falei que a minha intenção era mostrar para o meu irmão e se comunicar em inglês. E aí ela começou a se comunicar comigo em real time em inglês e me corrigir. E aí eu falei, olha, vou testar uma coisa aqui, uma coisa que eu tenho dificuldade. Você consegue simular o sotaque indiano? A gente sabe, né? O quanto difícil é, principalmente para quem está começando. Cara, pasme, ela foi lá e começou a falar inglês imitando o indiano, velho. Então, assim, cara, quando eu mostrei isso para minha mãe, perguntando, etc., minha mãe ficou chocada. Ela não acreditava, mas quem é que está fazendo isso? É a pessoa. Então, assim, tem muitas maneiras, né? O que a gente quer incentivar as pessoas aqui é que elas tragam, e pelo menos o viés da dúvida, a perguntar, incentivar e tentar o uso, para poder enxergar aquilo melhor. Eu acho que esse é o profissional do futuro que já chegou. Né? Esse é o profissional que a gente está procurando hoje. Quando eu não quero contratar um cara, eu não quero que o cara seja especialista naquele assunto. Eu quero que seja um cara que ele seja o famoso fuçado, né? O cara que ele vai e tem uma ferramenta na mão dele hoje muito poderosa, que ele pode construir qualquer coisa, né? Então, eu acredito muito nisso. Mas só fazendo um gancho no que você disse, eu acredito que é nosso propósito, como pessoas de tecnologia, mostrar isso. Né? Fazer o que você fez. Né? Meio que evangelizar as pessoas de que existe um caminho mais fácil. Né? Existe uma nova era que já chegou e que a gente precisa se beneficiar disso. Então, é aquele pensamento, né? Não sei se vocês já ouviram falar desse conceito do AI first. Né? Então, se eu pensar primeiro em IA, se eu vou fazer qualquer coisa, cara, como que eu poderia ser mais eficiente fazendo isso com IA? Né? Por quê? Porque eu quero que meu tempo seja economizado. Não quero ficar gastando meu tempo numa coisa que eu poderia ser mais rápido. Né? Então, esses dias eu estava conversando com um amigo meu, e ele me contou uma história, né? Que ele pediu uma lista, uma relação de pessoas. Ele queria ver uma contagem e tal. E aí mandaram para ele um Excel com essa lista. E aí, só que assim, o que ele pediu foi um número. Quero saber quantas vezes aconteceu tal coisa. E aí mandaram a lista para ele de todas as vezes. Só que assim, ele não queria a lista, ele queria saber quantas vezes. Começa aí. Mas beleza. Aí ele, seria importante, eu quero ver o número, não quero contar, né? E tal, né? Aí a pessoa, não, vou contar aqui, porque vai dar muito trabalho, ter que contar um a um. Aí primeiro, assim, ele que teria que contar um a um, né? Pô, você já tem uma pessoa para fazer isso. Mas beleza, aí ele, não, mas aí que tá, você não precisa contar um a um. Joga no chat GPT e pergunta para ele quantas vezes aconteceu essa ocorrência. Acabou, foi lá, fez isso em 1 segundo, já estava a resposta ali. Ele pegou a lista e perguntou para o chat GPT. Então, assim, se eu posso fazer uma coisa em 1 segundo, para que eu vou gastar, 10 minutos? Entende? Então, eu acho que isso é um diferencial hoje que vai transformar, transformar pessoas perdedoras em vencedores. Eu acho que é isso que vai posicionar, sabe? Incrível e desesperador ao mesmo tempo, né? Muito louco. Sim, exatamente. Então, assim, como que eu uso isso a meu favor para que eu consiga ser mais eficiente? Porque, poxa, eu não quero ter que ficar saindo do escritório todo dia 10 horas da noite, tendo que fazer planilha. Poxa, eu quero sair 17 horas e buscar meu filho na escola, entende? Então, assim, isso se traduz em qualidade de vida. Não só uma performance para você bater sua metas, etc. Não, é você ter mais tempo para que você possa fazer coisas que tenham real valor, né? Poxa, eu quero chegar de manhã, ficar de 9 a meio-dia pensando em coisas que são estratégicas, entende? Não quero ficar lá olhando o Excel, tendo que fazer PPT. Quero chegar e pensar em coisas que vão me posicionar estrategicamente mais para frente. Vão trazer mais retorno no menor prazo. Então, esse é o objetivo, sabe? Então, não é IA pela IA. Não, é IA pela qualidade de vida.
É IA pelo aumento de performance. É IA para ser mais eficiente. Esse é o objetivo final, entendeu? Eu acho que quem está escutando esse tipo de assunto pela primeira vez e não tem contato, eles devem estar pensando, cara, não é possível que isso que os caras estão falando exista. É muito, muito, muito louco. Isso é incrível, né? Como as coisas estão mudando rápido. O que era novidade 3 meses atrás, tem alguém aplicando e falando, nossa, olha isso, que diferente. E aí você traz alguma coisa que lançou semana passada e a pessoa vê, cara, nossa, isso aqui que eu te mostrei é super ultrapassado, né? Eu acho que assim, hoje, uma das principais características dos profissionais de sucesso, vai ficar cada vez mais latente isso, é a capacidade de aprender e desaprender. Antigamente tinha muita cara de aprender, né? Então o cara fazia MBA, o cara putz, ele se enchia de conhecimento, né? E se agarrava naquilo ali e ficava 40 anos numa empresa, trabalhando na mesma função. Isso era glorificado, né? Era, putz, o cara, primeiro emprego dele, se aposentou no mesmo primeiro emprego. Então isso era glorificado. Hoje a gente tem um conceito muito mais flexível, muito mais dinâmico, na verdade, que é você aprender a desaprender, né? Porque o exemplo do rapaz que você falou, que te apresentou uma solução para aprender inglês. Te apresentou uma solução que para ele era aquela melhor solução. Rápido você mostrou uma nova solução que já é melhor. E daqui a pouco você vai receber uma nova solução. Então a gente não pode mais se apegar àquilo que eu aprendi. Ah, eu gastei tanto tempo para aprender aquilo ali, agora é aquela melhor solução do mundo. Cara, não é mais assim. Agora eu preciso aprender, né, a desaprender, porque eu preciso aprender uma coisa nova. Então é simples assim. Então, se eu tenho uma solução que é mais eficiente, que é uma solução melhor, eu preciso focar nela. Preciso gastar minha energia nela e teoricamente, gastando menos energia com ela, entende? Então, assim, eu tenho visto muito isso acontecer. Por exemplo, quando você vai numa empresa e tem, sei lá, uma área que está acostumada, sempre foi assim. Esse processo aqui de fechamento demora 3 dias, mas sempre foi assim. Eu já aprendi Você esse pergunta processo. se tem alguma coisa lenta. Não, não tem nada. É esse mesmo, 3 dias, é esse mesmo, entendeu? Sempre foi assim. Eu aprendi isso aqui. A pessoa não quer ter que aprender um processo novo, que vai fazer o fechamento, em vez de ser 3 dias, em 2 horas. Para ela é um atrito, né? Então, pelo contrário, os bons profissionais, eu quero uma solução melhor, quero algo que vai me ajudar a entregar mais em menos tempo, né? Então, a tecnologia eu vejo muito disso, sabe? Não pode ter esse sentimento de que sempre foi assim. Sempre foi assim, mas agora não vai ser diferente. Agora eu tenho uma solução melhor. E o profissional que ele vai se destacar é o profissional que puxa isso, que puxa essa inovação, né? E, de novo, antes você tinha muita dificuldade, você não tinha liberdade para você mesmo puxar. Agora você tem uma liberdade, que eu digo, quando eu falo liberdade, não estou falando que você vai fazer um deploy, você vai construir uma ferramenta nova e vai colocar para 1000 funcionários de uma empresa usar. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que você tem liberdade intelectual, criativa, para você poder mostrar uma solução que estava na sua cabeça. Entende? Hoje você não precisa pedir para o menino da TI criar um site para você mostrar que aquele site funciona, prototipar uma ideia. Você consegue sozinho fazer isso. Então, eu acho que essa democratização, né, ajuda muito a ter esse tipo de resultado rápido. E muita coisa morria aí, né? Para a experiência que eu tenho, dos lugares que eu passei em si, as pessoas vinham, entravam numa empresa e aí falavam assim, cara, já pensaram em fazer isso? A gente já pensaram em fazer? Já. Tudo que a gente que ele falava, pô, já fizemos. Mas muita coisa morria. Não tinha sido prototipado, não tinha sido feito de verdade, exato. né? Ficou na ideia, ficou para ter ideia é fácil, meu. O Caio fala muito disso, né? Putz, ter ideia é moleza. Se sentar aqui uma tarde, meu, a gente sai com várias ideias. A execução que é o diferencial, entende? E agora tá mais fácil testar, tá mais fácil executar. Se diz eu tinha uma ideia, um sábado à tarde, em 1 hora estava prototipado, o site está no ar. Então, assim, poxa, uma coisa que antes, aquela ideia ali, eu ia ter que buscar um desenvolvedor, para desenvolver, e aí 3, 4 semanas, olha lá, para ter um MVP. Então, assim, pode ter projetos de 1, 2 anos, você sabe bem, que, poxa, hoje você vê que você consegue fazer muito mais rápido, primeiro para testar, não gastar tanta energia ali, sabe? Então, acho que esse é um mindset que é importante ter, independente do nível que você está hierárquico, né? Pô, se você é um estagiário, se é um analista júnior, um pleno, um sênior, se é um C-level, se você é um diretor, né, se é um sócio de uma empresa, eu acho que isso se encaixa para todos, né? E quem conseguir usar isso daí vai sair na frente. É isso. Igor, obrigado pelo seu tempo. Com certeza tem margem para muito mais papo aqui, principalmente falando sobre ambientes corporativos, grandes ideias. Sei que tem muita gente se perguntando
principalmente pela sua posição aqui na DataSide, né? Comercial, lidando sempre com clientes gigantes. Mas a gente deixa esse aí, então, o próximo... Parte 2. Parte 2. Fechou? Galera, esse aqui foi o DataSidecast. Obrigado, deixa seu comentário aí. A gente está à disposição para trazer novos assuntos para vocês também. Forte abraço.